profecia, ela, na verdade, é uma profecia que ela é para os judeus. Porque os judeus foram arrancados da sua casa, da sua pátria, perderam o direito da terra. O seu templo, que era o lugar de adoração ao Senhor, foi destruído. Toda a glória que eles tinham foi realmente levado. Os utensílios que eram de adoração foram profanados na Babilônia. Eles que eram senhores, abre aspas, porque sabia-se que o dono da terra era Deus, mas Deus havia dado como herança para as tribos, agora eles perderam o direito de viver naquela terra. E foram levados para ficarem 70 anos ali na Babilônia, conforme profetizou o profeta Jeremias. E aí, nesse interim de tempo, Deus levanta ali no cativeiro esse profeta Ezequiel, mas também Deus vai levantar o profeta Daniel, que lá no capítulo 9, Daniel vai buscar o Senhor para compreender, ele vai se lembrar da profecia do profeta Jeremias e de que o tempo da profecia está se aproximando. E aí no ano de 70, então, entendendo um pouco da cronologia, então, entre o ano de 609 e 606, foi a primeira leva de judeus para a Babilônia, mas houve também outras duas levas onde se levaram os judeus para lá. E no regresso, no retorno também, foi em 3 partes, em 3 levas. E aí, sob a autoridade de um homem chamado Ciro, que havia sido profetizado pelo profeta Isaías mais de 100 anos antes mesmo do seu nascimento. Se você for lá em Isaías 45, e também no final do 44 fala sobre Ciro, que é chamado de pastor, que esse homem vai vencer, derrotar o Império Babilônico, e aí, através dele, do Senhor, vai trazer de volta o seu povo. E esse período é de 70 anos. Mas essa profecia também, ela vai alcançar algo muito mais profundo e realmente de um tempo ainda muito maior em relação ao povo de Deus ser tirado da sua terra. Porque quando a gente agora, transcorrendo na história, passando o Império Medo-Persa, passando o Império da Grécia, Roma, né? Então chegando no Império Romano, depois dos dias de Jesus, que Jesus ficou até o ano de 33, depois de Cristo, quando Jesus Cristo morre, ressuscita e é levado ao céu. Então no ano de 70 também, conforme Jesus profetizou, quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, e daquele templo que já não era o templo de Salomão, mas esse é o segundo templo que foi ainda ampliado, melhorado, através do rei Herodes. Houve mais de um Herodes em Israel, é claro, isso era um título. Esse é o primeiro Herodes, o Idumeu, que vai ampliar e tornar o templo de Jerusalém uma grande maravilha naquele tempo. Então, no ano de 70, vai haver uma revolta dos judeus ali contra o império opressor. Então, vai perder-se o controle e aí o templo vai ser destruído e os judeus serão expulsos dali, espalhados por toda parte da terra, e aí eles vão ficar fora da sua pátria aí 1000 anos, durante 1000 anos. E aí a gente vai entender por que a gente olha para o Vale de Osê e vê que os ossos estavam sequíssimos, porque Jerusalém, Israel, judeu como nação, eles estavam mortos, e esse período foi de 1000 anos. Por isso que quando a gente olha, Ezequiel tem aquela visão, realmente se constata de que aquele povo, humanamente falando, era impossível que os judeus voltassem
para aquela terra, para a terra que fora dada pelo Senhor como herança prometida a Abraão. Porém, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o dono do tempo, o Senhor chama a existência as coisas que não são, o Senhor, Ele é o El Shaddai, Ele é o grande soberano. Nessa história que do tempo, se levantaram vários imperadores, impérios poderosíssimos que caíram, mas o Senhor continua no controle, no governo de todas as coisas. E aí, depois da Segunda Guerra, eu sei que os judeus, eles foram perseguidos, foram mortos, milhares de judeus perseguidos. Mas, ali na Segunda Guerra Mundial, eles sofreram realmente o que a gente pode dizer, o momento mais sombrio da vida daquele povo, quando Adolf Hitler, ele vai matar ali nos campos de concentração, vai matar milhões, mais de 6 milhões de judeus. E aí há uma comoção em relação àquilo, e aí surge um desejo também, Deus também usa homens, pessoas. Então, no ano de 1948, os judeus voltaram para sua terra. Israel foi criado no Estado de Israel. E aí a profecia, quando diz aqui, olha que coisa maravilhosa, a palavra de Deus é verdade, que Deus disse que iria levantá-los, abrir as sepulturas, Portanto, profetiza, versículo 12, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas, eu vos farei subir das vossas sepulturas, povo meu. Porei o meu espírito em vós e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Quando a gente vai olhar aqui na palavra do profeta Ezequiel, quando ele profetiza, então, primeiramente, aqueles ossos, que já estavam todos ali esfarelados, eles vão se juntando, e aí os nervos vão sendo colocados sobre eles, a carne cobre a pele, porém em vós o espírito vivereis, saberei que eu sou o Senhor. Essa é a primeira parte. Ainda Israel foi levantado, restaurado como nação, mas ainda precisa-se que ele profetize para que o Espírito do Senhor, profetiza o Espírito. Agora, no versículo 9, ao Espírito profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então, Israel foi restaurado como nação, mas ainda os judeus, eles ainda não reconhecem o Messias que já veio, e essa será a segunda parte em que a profecia se cumprirá cabalmente quando eles receberão do Espírito do Senhor.